Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos saudamos, que cumprimentamos os que estão conosco, os que nos visitam e também aqueles que nos assistem pela internet, dando-nos a honra de contar também com a presença deles que online nos acompanham. É bom estarmos juntos em mais um culto de ensinamento bíblico, em mais um culto de doutrina. É maravilhoso acompanharmos a esse Deus tão poderoso. Muito bem, igreja, a temática desta noite é o agradar-se de Deus. O agradar-se de Deus, parte 2. Muito bem, então nós vamos começar e já atentamente ouvir essa palavra gloriosa. Eu passo a ler para a amada igreja, para que todos nós, o internauta também, possa acompanhar no primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 8, vamos ler somente dos versículos 6 a 8. A história, o relato é grande, mas vamos nos ater aos versículos de 6 a 8 do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 6 a 8, que diz assim: Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Deus vive grandioso, é maravilhoso estarmos na tua gloriosa presença. E é por isso, Pai, que nesta noite estamos diante de ti, já reunidos com a tua permissão, com o teu aval, sob a tua liderança, nos dirigires nesta noite, a ligares aqui o que ligaremos, a ligares no céu que aqui será ligado. Obrigado, Deus vivo, pelos 5 minutos de oração, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. Capacita-nos também, unge-nos para que possamos seguir esse ritmo maravilhoso, já empreendido pelo teu ministério de louvor. E assim oramos e te cultuamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querida igreja do Senhor, nós estamos diante de uma doutrina maravilhosa, o agradar-se de Deus, e aqui no relato eu quero prender-me novamente a essa leitura e vou me detendo em alguns momentos e vou rebuscando fatos anteriores para que nós possamos estar ligados. No versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele e o povo. Muito bem, então o primeiro momento aqui é estabelecido, e você entenda bem, a primeira questão que Deus coloca é essa: a palavra do povo, olha, constitui sobre nós um governante, constitui sobre nós um rei, porque assim são os outros povos, as outras nações que possuem um rei. Então, todas as outras nações que eram idólatras, que eram gentílicas, estavam à mercê de um governo. Deus trabalhava e trabalhou na geração, na dispensação da consciência. Depois ele estabeleceu patriarcas, ele estabeleceu juízes, e ele começou então a orientar o povo. Nesse momento, Samuel, o profeta, diz a palavra que ele não se agradou. Diz o versículo meia dúzia: porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Quando Samuel orou ao Senhor,
e disse: olha, Deus, eles estão pedindo um rei que governe sobre eles. O que foi que Deus disse a Samuel? Esse povo não te deixou a ti, mas a mim. Então repare que Deus associa o profeta, associa a liderança a ele próprio. Então repare o que acontece nos versos anteriores. Aconteceu que 2 filhos de Samuel, Joel e Abias, filhos de Samuel, foram constituídos por Samuel também como juízes, já nesse meio. E eles não se comportaram bem, e eles prevaricaram, e eles foram absolutamente fora do contexto de Samuel. Apegando-se a essa desculpa, a esse projeto de que os filhos Joel e Abias, filhos de Samuel, não eram fiéis ao Senhor, o povo então aproveita o ensejo e diz: olha, estou lendo os versículos anteriores aqui na mente, olha, Samuel está velho, seus filhos prevaricaram, e nós queremos um rei que nos governe, em cuja presença nós queremos estar. Então, nesse momento, essa palavra não agradou a Samuel, profeta, quem que pese estar envelhecido e ter filhos que não agradaram ao Senhor, o Senhor o tinha por elevada estima como sacerdote, como profeta. E nesse momento não foi só Samuel quem se entristeceu, o próprio Deus. Olha, atende em tudo que o povo te disser, porque esse povo não está rejeitando a você, Samuel, mas a mim. Então, com certeza esse povo dizia: soberano Deus, maravilhoso Deus, fiel é Deus, mas não acreditavam ao seu profeta. Não rendiam louvores a Deus na vida da liderança. Era um blá, blá, blá vazio, era um blá, blá, blá cênico, porque eles não amavam a Deus, porque se amassem a Deus, amariam a Samuel. E o que é mais interessante é que Deus diz sobre isso. Disse o Senhor a Samuel no verso 7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez o povo, desde o dia em que o tirei, o povo, aqui é o singular, do Egito, até hoje, pois a mim me deixou, quem o povo, e a outros deuses serviu, quem o povo, assim também faz contigo e faz para ti. Então o povo era pior do que os filhos de Samuel. O povo estava adorando outros deuses, mas aproveitou o ensejo de que os filhos de Samuel não eram fiéis e Deus não tinha pacto com eles. Deus tinha pacto com, exatamente, olhar de vocês de estudo, com Samuel. Então Deus se irritou, Samuel não gostou, e Deus muito menos, e disse: olha, então esse povo é arredio, esse povo não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Esse povo serve a outros deuses, Samuel, então não há desculpa para esse povo. Então nesse momento você entende que Deus sempre está associado a um comando, a um sacerdócio, a uma liderança, e Ele não é um Deus que aceita apenas louvores, palavras endereçadas somente a Ele, sim, endereçadas a Ele, somente a Ele, Ele é soberano, Ele é maior, mas associadas e vinculadas a uma liderança. Então nesse momento, Deus propugnou, Deus estabeleceu Samuel, e reparem que o povo elegeu Saul. Deus em nenhum momento escolheu Saul, o povo escolheu Saul. Deus em nenhum momento disse: é esse, não, não, não. O povo escolheu, Samuel, faz o que o povo pediu. Esse povo está idolatrando, este povo usa desculpas, mas esse povo não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim. Então, onde nós queremos estabelecer um padrão, é que o agradar a Deus significa também agradar a sua liderança. O agradar a liderança significa agradar a Deus. Não se pode desvincular essa intrínseca, essa profunda relação,
porque Deus diz que ele se origina em Davi, que a igreja nasce em Davi, e o Senhor diz que a ordem de Melquisedeque será eterna. Então nós temos que ter muito cuidado como igreja, aqui não acontece isso, amém, amados? Aqui nós temos consciência disso, mas há igrejas por aí, irmãos, que falam no nome de Deus aleatoriamente, empurrando engodos, empurrando enganos, e são rebeldes por excelência. Então o Joel e o Abias, filhos de Samuel, eram juízes, e não agradaram ao Senhor, e o povo percebia o comportamento deles em Berseba, que nós em português chamamos Berseba, e é claro que esses filhos de Samuel não tinham pacto direto, eles eram arrolados, eles eram por Samuel abençoados, e prevaricaram, a tal ponto que Saul foi escolhido. Aí sim, quando Deus viu e ouviu e viu a escolha do povo, Deus o ungiu, e Deus disse: olha, eu vou ungí-lo através de Samuel, tanto que quando ele destronou Saul, quem ele usou? Samuel, o seu líder, a sua liderança, ele destronou. Quem disse a ele: foi tomado o teu reino, caiu o teu reino? Samuel. E quem foi que foi escolhido para impetrar a bênção sobre Davi? Samuel. E quem foi escolhido para ungir Davi rei? Samuel. Amém, amados? Então entendamos nesta noite essa conexão, essa forte visão de Deus, que o agradar-se dele não é agradar-se dele isoladamente, e colocando o resto entre aspas, ou a sua liderança digna, que é fiel a ele, fora desse contexto. Não, repitamos, isso não acontece aqui, mas quantas igrejas espalhadas aí no mundo afora e no mundo fora, falam, propugnam essa visão, não, aqui Deus, mas não tem nada a ver. E hoje eu fiquei muito curioso e aturdido, não citarei nomes, mas houve uma comunicação linda do nosso amado que está na Bahia, capital Salvador, quando disse que há um elemento marginal aqui fundando uma igreja, na nossa terra, no nosso... Aí lá, sem no link, tem algo no link que eu não vou repetir, algo terrível sobre o comportamento desse cidadão. Porém, eu repito, a igreja dele será Deus, somente Deus, aqui não tem liderança. Deus, que Deus é esse? O nosso não é, porque o nosso tem uma liderança. Então Samuel ungiu a Saul, porque Saul fora eleito pelo povo. Samuel ungiu, Deus confirmou. Quando Saul prevaricou, quem o destituiu foi Samuel. Muito bem, a liderança o destituiu na presença de Deus. Maravilhoso esse exemplo, porque o agradar-se de Deus significa não só agradar-se dele, mas dele, dos seus líderes, e o seu próximo é o seu próximo como a si mesmo. Amém, amados? Então esse é o verdadeiro amor divino, essa é a forma correta de agradar ao Senhor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 7 a 13, também tem um relato interessante. 1 Reis, capítulo 3, versículos de 7 ao 13. Agora, pois, ó Senhor Deus, ó meu Deus, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade,
nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que eu, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Por todos os dias de Salomão, não houve ninguém igual a ele. Por todos os dias de Salomão, não houve tanta sabedoria e inteligência dadas por Deus a um rei, a um ser que foi descendente de Davi, que foi realmente eleito por Deus e ungido por Deus. Então, amados, o agradar a Deus também é saber pedir, saber colocar-se diante dele com humildade. Nós vemos por aí, repitamos sempre isso sem medo de errar, aqui nunca, mas vemos por aí, pessoas dando ordem para Deus, pessoas ordenando, mas chamando de soberano, maravilhoso, o centro de tudo, mas que não o obedecem, não fazem valer a sua palavra, nem o seu corpo. Muito bem, igreja do Senhor, nesse momento, nós queremos, a nível só de entendimento, recitar esse Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agradar-se de Deus não significa o agradar-se somente de algo sublime, de algo intocável, de algo imperecível. É também amá-lo acima de todas as coisas, e tudo, e sobre tudo, porém jamais desperdiçando o que Ele preconiza, o que Ele ordena, o que Ele faz, o que Ele manda. Esse é o papel do agradar-se de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A igreja tem desejos, no nosso coração estão desejos, claro, irmãos, claro. Agora, Deus só considera os desejos, indo lá para a carta de João, Ele sabe quando pedimos, Ele sabe por que pedimos, e Ele conhece o nosso coração. Se o nosso coração não nos acusar, se o nosso coração não disser, olha, o que tu estás pedindo não se coaduna, não se entrelaça, não bate com a palavra, nem peça. Como dizia um amado nosso, lá do lago do Jatapu, não pida, não peça, porque ele era um homem de Deus, em que pese ser semi-analfabeto, mas era um homem ungido. Então não pida, não peça, porque o Senhor não dá, se o coração não estiver coadunado com a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz, e Tiago repete, pedis e pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então, se você tem no seu coração afrânio, partidarismo, inveja, seleto, time, torce por um bando, por outro, dentro da igreja faz partidarismo, não pense você, ou eu, que caso assim pensemos, que alcançaremos alguma coisa, porque Deus conhece o nosso coração. Se Ele, o nosso coração, não acusar de que estamos violando a palavra, tenhamos paz com Ele. É por isso que quantas pessoas têm desejos no coração e eles não se cumprem, porque elas pedem mal, elas dizem e chamam Deus de tudo que é maravilhoso, mas não fazem a sua vontade. Amém, amados? Eu sei que esse amém silencioso vem do coração de cada um que o adora. Muito bem, amados do Senhor, nesse momento, nós vamos então para Números, capítulo 14. Eu peço ao ministro Anderson Vecchioni que nos leia o livro de Números, capítulo 14, de 8 ao 12, Anderson, de 8 ao 12, versículos 8 ao 12. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará,
terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Oh, glória a Deus! Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Então, olha que coisa linda, tão somente, olha queridos, como diz e já leu muito bem o Anderson, o Senhor diz: não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo do Senhor, e é convosco. O amparo do Senhor é convosco. Olha que coisa linda, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Veja que a congregação estava contra a liderança. A congregação não estava crendo de que Deus ordenara, de que naquela terra manaria e manava leite e mel. Então todos nós conhecemos essa versão, o que acontece com os espias e por que Deus tirou o seu amparo. Porque Deus viu que aquele povo não era agradável ao Senhor, que aquele povo estava contra a própria liderança que os regia, a própria liderança que falava em nome do Senhor. Por isso Deus desagradou-se dele. No livro de Números, capítulo 14, de 8 a 12, já lido pelo Anderson, você em casa leia o contexto anterior e posterior, e você vai ver porquê, e detalhadamente do porquê Deus ter desamparado tanto aquele povo, quanto este que murmurou. Muito bem, nos Salmos 147, versículo 11, a palavra diz algo maravilhoso também. Salmos 147, versículo 11, agrada-se o Senhor dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que o respeitam, dos que o reverenciam, e dos que esperam na sua misericórdia, no seu perdão, no seu ato de ser misericordioso. Então, amados do Senhor, o agradar-se de Deus prende-se a parâmetros, a doutrina, a ensinamentos que não podem ser divorciados de Deus. Deus não é isolado, Deus não é egoísta, Deus não quer que Ele, somente Ele, seja glorificado, e Ele está acima de tudo isso, mas Ele quer que o povo entenda que Ele tem à sua disposição líderes, nomes, direção para conduzir o povo, e que os possa, como diz a palavra, amá-lo, respeitá-lo como líder, como a liderança como um todo. Por isso que a Bíblia diz categoricamente que nós devemos honrá-los. Em Hebreus, capítulo 7, em Hebreus 17, o Senhor preconiza essa questão. Lucas 12, de 31 a 32. Lucas capítulo 12, versículos de 31 ao 32. O Christian está no recinto? Lá atrás, por gentileza, com o microfone na mão, o Christian Lucas nos lerá Lucas, capítulo 12, de 31 ao 32. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Buscai antes de tudo
Buscai acima de tudo, é a mesma coisa, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa linda. Não temais, ó pequenino rebanho, não temais, ó pequenino povo, porque vosso Pai e a vosso Pai se agradou, e vosso Pai, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Pai Santo, o Pai Celestial, o Deus vivo, se agradou da igreja, desse pequeno rebanho, desse pequeno povo do qual tu, eu, nós fazemos parte. Muito bem, tremenda essa palavra para as nossas vidas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, também vem um versículo isolado de um contexto que vocês conhecem, de um contexto maravilhoso. 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual foram prostrados no deserto. Então, amados, a terra que Deus nos promete é a Nova Jerusalém. A terra que Deus nos promete é aquela que será viabilizada através do arrebatamento. A terra que Deus nos promete mana leite e mel em todos os sentidos e mais profundos sentidos. E aqui, nessa palavra, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Muitos serão, poucos serão os escolhidos, mas a maioria deles não agradou, não agradou a Deus. Por isso, a maioria ficou prostrada no deserto. Que não fiquemos prostrados na terra, que não estejamos prostrados no deserto, porque, amados, um será levado, deixado o outro. Uma será levada, deixada no deserto, na terra, a outra. Então, é bom que entendamos que essa prática pode ser também viável a todos nós que não entendemos o nos agradar de Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. A palavra prostrar ou prostrados aqui significa sem vida espiritual, sem entendimento de quem é Deus. E é por isso que nós sempre entendemos que o Senhor, o mais importante é que nós sejamos conhecidos dEle, conhecidos do Senhor, e não que o conheçamos, porque conhecê-lo todo mundo conhece. Todo aquele que professa o seu nome sabe, conhece que Ele é Deus, mas agradá-lo também tem as suas implicações, tem as suas relevâncias maravilhosas, para que nunca fiquemos prostrados no deserto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. O nosso Marcelo Vecchioni está no recinto? Está lá, então deixa ele lá quietinho. Então vamos lá. Então eu disse o quê? 1 aos Tessalonicenses 2, de 3 a 4. O Marcelo Vecchioni foi visto agora, avistado agora. Apontaram lá para a secretaria, mas ele está aqui. Amém. Amém. Pois a nossa exortação não precede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Obrigado, meu amado Marcelo Vecchioni. Pois a nossa exortação, pois a nossa admoestação, pois a nossa advertência não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo ou dolo. Por quê? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho,
Assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, é óbvio que por esse parâmetro a liderança tem que ser aprovada por Deus, tem que receber de Deus o beneplácito, a benevolência de falar em nome dele, por ele e para ele. Por isso é que Samuel se entristeceu, e a desculpa que o povo usou foi a própria desculpa que ele, povo, cometeu, o afastar-se de Deus. Muito bem, mas nós nessa noite confiamos no Senhor, sabedores de que Ele é Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 1. O microfone vem até aqui, tu estás com a palavra aí? A nossa Carol Florência, a nossa ministra de Deus, nos lerá a primeira de Paulo aos Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Oh, glórias ao Deus vivo! Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira de viver ou de vos comportar, porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente o que efetivamente estás fazendo? Continueis progredindo cada vez mais. Leio mais corretamente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, a palavra de hoje revela e nos mostra que ela não se encerra, ela progride, ela é processual, ela é dinâmica, e tudo quanto temos ouvido em doutrinas, em pregações, devemos nos agarrar, nos firmar nessas verdades ouvidas, para que o nosso progresso seja notório, não só à igreja, mas ao próprio Deus, que institui, que consolida e que estabelece a sua liderança. Amém, amados? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, por tua doutrina, pelo teu ensinamento. Queremos, Pai, viver sempre na tua presença. Queremos aprender, porque aquele que acha que não deve, que não pode mais aprender, ainda nem o fez como convém agradar a Deus, ainda nem aprendeu como convém. Por isso, Pai, satisfaz-nos e que estejamos sempre à tua altura, te louvando, te glorificando, te fazendo honrado entre nós, também pela obediência ao teu sacerdócio, à tua liderança, que em nome de Jesus, o Senhor continue a nos ver progredindo na fé. Em nome de Jesus, amém.